Se tem um lugar que eu percebo que sempre gera muita curiosidade nas pessoas quando eu conto que eu visitei, esse lugar é o Stonehenge. Geralmente quando a gente está numa roda de conversas e conta que passou por lá, as pessoas param para prestar mais atenção, querem saber como é, se a gente sentiu alguma coisa diferente, porque eu acho que é indiscutível. O Stonehenge é até hoje um dos lugares, um dos monumentos mais misteriosos do mundo. Mas o que a gente já sabe sobre ele? O que é o Stonehenge? É fácil de visitar? Como é que a gente fez para chegar lá? Tem alguma dica imperdível? E afinal de contas, a gente sentiu alguma coisa diferente quando chegou lá do ladinho das pedras? Eu vou te responder todas essas perguntas nesse vídeo. Então, vem comigo descobrir. Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina na Viagem. Antes de começar a falar de turismo no Stonehenge, para ficar todo mundo na mesma página, deixa eu te explicar rapidinho o que é esse monumento ou o que a gente já sabe sobre ele hoje em dia, porque muita coisa ainda não está completamente esclarecida. Bom, o Stonehenge ele é um monumento megalítico, ou seja, ele é um monumento pré-histórico feito com pedras muito grandes. Ele foi construído durante o período Neolítico, que é o que a gente conhece mais como Idade da Pedra Polida, que foi o último período, a última fase da pré-história. Hoje em dia, a história mais aceita pelos historiadores que estudam o Stonehenge diz que ele foi construído em 3 etapas que levaram centenas de anos, começando lá por volta de 3100 a.C. e terminando perto de 2500 a.C. Se a gente fizer a conta, a gente pode dizer que ele foi construído entre 6.100 e 4.500 anos atrás. É bastante coisa. Só para a gente ter uma referência, o Stonehenge ficou pronto mais ou menos na mesma época que as pirâmides estavam sendo construídas lá no Egito. E aí a maioria das pessoas fica super curiosa para saber, tá, mas por que ele foi construído? Para que ele servia? E essa é uma das perguntas que ainda ficam sem resposta. Quer dizer, na verdade, o que tem são várias respostas para essa mesma pergunta, várias teorias diferentes que apontam para utilidades diferentes e o que não existe mesmo é um consenso. Os pesquisadores continuam procurando até hoje por vestígios que possam ajudar a esclarecer, a trazer mais clareza para essas teorias que já existem ou levantar novas possibilidades. E vira e mexe, a gente vê notícias de novos estudos, novas pesquisas que procuram chegar a uma resposta mais definitiva. Mas até agora, o que a gente tem mesmo são especulações. Tá, mas então quais são essas hipóteses, essas especulações? Bom, as mais aceitas atualmente são que o Stonehenge seria um lugar para realização de cerimônias religiosas, de rituais de adoração de deuses, ou um lugar para observação astronômica. E mesmo essas teorias acabam se misturando às vezes, porque a gente sabe que ao longo da história, várias civilizações chegaram a considerar o Sol como um deus. Então o Stonehenge pode até ter servido para essas duas coisas ao mesmo tempo. Essa questão da observação astronômica é muito curiosa porque, de fato, as pedras parecem ter sido posicionadas levando isso em consideração. Isso fica bem evidente durante os dias do solstício de inverno e de verão, quando o Sol nasce perfeitamente enquadrado pelas pedras. Eu ainda vou falar disso mais pra frente, porque para quem está visitando a Inglaterra nessas épocas, a ida até o Stonehenge vale ainda mais a pena. É definitivamente uma oportunidade única. Mas para além dessas duas teorias, também existem outras menos aceitas, é verdade, mas algumas bem curiosas. Tem muita gente que diz, por exemplo, que o Stonehenge tem ligação com extraterrestres, que ele teria sido construído por seres de outros planetas, ou que ele seria um local para pouso para as naves espaciais dessas criaturas. E aí, já respondendo aquela pergunta que eu falei que sempre me fazem, se a gente sentiu alguma coisa quando chegou lá, o que eu acho que eu posso dizer que eu senti foi uma alegria enorme de poder ver de perto um monumento que tem uma mega importância para a arqueologia, um monumento que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, de ver assim de pertinho. Tem gente que diz que sente uma vibração diferente, mas para mim foi isso, entusiasmo, satisfação e uma curiosidade gigante, porque mesmo quando a gente está lá, as respostas não vêm, então continua assim sendo muito misterioso. Mas nada de sobrenatural não. Outra coisa interessante que costumam perguntar e que vale a pena mencionar é que as pedras são enormes mesmo. Tem gente que acha que as fotos enganam, que elas são menores,
mas não são. A pedra mais alta tem 9 metros de altura e a maior delas, que é chamada Pedra do Calcanhar, pesa 30 toneladas. A forma exata como essas pedras foram levadas até lá e colocadas do jeito que a gente vê hoje ainda é uma daquelas perguntas que tem várias respostas. O Stonehenge é classificado como um patrimônio mundial pela Unesco desde 1986 e recebe uma média de 1 milhão de visitantes por ano. E aí, já entrando na questão do turismo, vamos falar sobre como chegar, quando ir, o que tem para ver, porque tem outras coisas para ver além das pedras e dicas importantes para quem está pensando em visitar. Vamos começar falando sobre localização. O Stonehenge fica na Inglaterra, numa região próxima a Londres. São mais ou menos 130 quilômetros de distância e de carro a viagem leva mais ou menos 1h40. O trajeto é bem fácil, a estrada é boa, bem asfaltada, então dá tranquilamente para alugar o carro e fazer por conta própria. Mas se essa for a sua ideia, lembra que lá os carros circulam na mão inglesa. Não é nenhum pesadelo, a gente já teve essa experiência uma vez na África do Sul. No comecinho pode ser um pouquinho enrolado, mas logo você pega o jeito e fica tudo certo. Na Inglaterra a gente não chegou a alugar carro, a gente fez essa viagem até o Stonehenge de ônibus num passeio fechado, numa excursão. Essa é uma ideia que eu recomendo bastante porque, apesar de ser menos flexível e de te deixar menos livre, esses passeios geralmente conseguem combinar várias atrações no mesmo dia e ainda tem a vantagem de ter um guia acompanhando, que eu já falei aqui várias e várias vezes, que eu acho maravilhoso porque a gente consegue aprofundar mais na história dos lugares que a gente visita. Especificamente esse passeio que a gente fez, a gente saiu de Londres de manhã, visitou o Castelo de Windsor, depois foi conhecer o Stonehenge e por último a gente também foi até Bath, que é uma cidade super legal que fica ali por perto, cheia de história, com banhos romanos, foi super interessante. E aí a gente voltou para Londres já no começo da noite, então foi um dia inteiro, um pouquinho cansativo, mas valeu bastante a pena. Se por acaso você curtir essa ideia e quiser uma indicação de passeio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns que incluem essa visita ao Stonehenge. Uma outra possibilidade para visitar por conta própria é fazer essa viagem de trem. Essa talvez seja a opção mais barata, mas por outro lado também é a que leva mais tempo. O trem que sai de Londres leva 2h15 até a estação de trem de Salisbury, que é a mais próxima. De lá, você ainda vai precisar pegar um ônibus, o Stonehenge Tour, que vai da estação de trem até o centro de visitantes do monumento. E esse trajeto leva mais meia hora. Então, quando você for calcular, pensa numas 3 horas para esse trajeto. Agora, chegando lá, eu falei que tem outras coisas para ver além do monumento. Que coisas são essas? Bom, a primeira coisa que você vai ver é o centro de visitantes. Ele é bem moderno, foi inaugurado em 2013 e é por lá que começam todas as visitas. Ali mesmo você já tem acesso a uma espécie de sala audiovisual onde você consegue assistir um filminho que conta tudo sobre o Stonehenge, enfim, alguns detalhes de curiosidades, teorias, e aí pode ser legal para você assistir já antes de ver o monumento mesmo. Tem também uma exposição permanente com alguns objetos que foram encontrados em escavações no entorno do monumento, então são mais ou menos 300 objetos que vão de joias a ferramentas, é bem legal. E uma coisa que também é bastante interessante na exposição é a reprodução de um rosto de um homem que viveu ali há 5.500 anos atrás. Eles acharam os ossos dessa pessoa enterrados perto do Stonehenge e conseguiram fazer uma reconstrução de como seria esse rosto. É bem curioso. Outro ponto interessante, se você quiser saber mais sobre como as pessoas viviam ali naquela época, é a Village de Casas Neolíticas, que também fica do lado do centro de visitantes. São reconstruções de casas que foram baseadas em restos de moradias que eles encontraram durante as escavações. Na época, quando essas casas foram encontradas, eles fizeram estudos com radiocarbono e descobriram que elas realmente tinham sido construídas na mesma época do Stonehenge. Então é bem provável que as pessoas que construíram o monumento tenham de fato vivido nelas. O centro de visitantes também tem uma infraestrutura legal para os turistas, com banheiros, lojinha de presente e uma lanchonete. Agora a gente sabe que o ponto alto da visita é mesmo o monumento e todo mundo que vai até ali está querendo chegar perto das pedras. Bom, Stonehenge fica um pouquinho distante do centro de visitantes e você pode ir caminhando ou pegar um ônibus que já está incluído no valor do ingresso. O ônibus fica indo e voltando durante todo o dia e são 10 minutinhos de viagem entre o centro de visitantes e o monumento. Chegando lá, você pode passear com calma em volta das pedras, não tem um roteiro definido, nem tempo de visita, nada, pode ficar tranquilo.
E aí quem não pesquisa sobre o monumento antes pode ficar um pouquinho frustrado porque descobre que tem uma fita de proteção que não deixa os turistas chegarem muito perto das pedras, não dá para encostar nas pedras. E aí lembra que eu falei que os dias de solstício são uma oportunidade ímpar para visitar? Pois é, porque justamente nesses dias, especialmente, o círculo fica completamente aberto e todo mundo que visita pode chegar bem pertinho e até passar a noite ali para ver o sol nascer no meio das pedras. E com um detalhe, a entrada é gratuita nesses dias. Uma outra possibilidade aí para quem está disposto a investir um pouquinho mais é fazer o tour guiado que dá acesso ao Círculo de Pedras. Esse tour ele é mais caro, mais exclusivo, ele acontece sempre em horários que o monumento está fechado, quando os outros visitantes ainda não chegaram ou já foram embora, e só leva grupos de no máximo 30 pessoas, então tem que planejar direitinho para reservar com antecedência. Eu vou deixar todos os links úteis na descrição do vídeo. Hoje, agora em 2021, o preço para fazer esse tour é de 47 libras para maiores de 18 anos e 28 libras para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Ah, Marina, mas eu não faço questão de encostar nas pedras, para mim a visita normal tá de bom tamanho. Beleza. Nesse caso, se você for fazer o passeio por conta própria, você nem precisa reservar o ingresso. Mas ainda assim é bom comprar antecipadamente porque o preço na bilheteria é um pouquinho mais alto. Comprando antes, os tickets saem por 21 libras para adultos e 13 libras para jovens de 5 a 17 anos. De novo, menores de 5 anos não pagam. Você não precisa alugar um audioguia porque o Stonehenge tem um aplicativo que faz às vezes de guia multimídia, então é só baixar no seu celular e acompanhar a visita por ali mesmo. E o melhor é que está disponível em português, só não vai esquecer de levar o fone. E se a sua ideia é fazer o passeio fechado, a excursão, como a gente fez, aí eu recomendo que você reserve com o máximo de antecedência possível, porque as vagas são limitadas, principalmente para grupos que saem com guia falando português. Então acaba mesmo, e se você deixar para a última hora, pode ficar na mão. Bom, é isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, que você tenha ficado mais animado ou animada para conhecer o Stonehenge agora. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos sobre viagens. E antes de ir embora, não esquece de curtir o vídeo. Um beijo e até a próxima!